todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos para juntos estar meditando na palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. E neste momento, eu convido você para nós estarmos meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava-se entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais ansiosos pela vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, que por muito ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, o que nós vemos aqui, primeiramente, Jesus estava ali pregando, ensinando, e tinha uma pessoa ali, um rapaz, que ele estava ali com um propósito. Não era para ouvir a palavra. Ele estava preocupado com uma herança que ele desejava receber, essa parte da herança. Então, na oportunidade que ele teve de conversar com Jesus, ele só fez um pedido. Como diz aqui: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Então ele tinha uma preocupação, ele estava preocupado com a herança. Que isso é algo que tem dado, às vezes, muitas disputas, discórdias, brigas, contendas, e às vezes até morte. A questão da herança. Então esse rapaz, ele estava preocupado com a parte dele na herança. E ele disse para Jesus: Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus disse para ele: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então é algo para nós pensarmos, que os bens materiais, Deus permite às vezes que nós obtivemos bens materiais, mas a nossa primeira preocupação deve ser com a vida espiritual. Nossos pais na fé, eles tinham sim bens materiais, mas a maior preocupação deles era com a vida espiritual. Por isso que Jesus advertiu, porque a vida de qualquer pessoa, ela não consiste na abundância daquilo que ele possui. A pessoa pode ter muitos bens materiais, mas é passageiro, aqui fica por aqui. Quando nós partimos dessa vida para outra vida, não podemos levar nada. Porque a própria Bíblia diz que nós não trazemos nada para esse mundo.
e também não vamos levar. Então, por isso é importante nós pensarmos nisso. Se Deus nos abençoar com bens materiais, tudo bem. Mas nunca podemos desprezar, esquecer que temos o outro lado da vida. A vida espiritual, a nossa união com Deus. Porque, como Jesus disse, que a vida de uma pessoa, ela não consiste na abundância daquilo que ele tem, dos bens materiais que ele possui. Por isso, lá em Mateus 5, verso 3, Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus disse pobre ali, ele não está falando no sentido material. Ele está falando da dependência de Deus. Nós sermos pobres de espírito, nós sentirmos que nós temos que buscar a presença de Deus. Nós precisamos da riqueza de Deus em nossas vidas. E é exatamente o que Jesus sempre procurou ensinar. Porque ele veio aqui como homem, mas veio com uma missão: salvar, libertar, abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos viver aqui, mas sempre pensando que aqui passa, do outro lado é eterno. Então, exatamente, felizes as pessoas que vivem nessa direção. Não importa se ele tem muitos bens materiais ou se não tem nada, mas o importante é que ele esteja atento para a vida espiritual. E como Jesus deixou bem claro, que a vida de uma pessoa, ela não consiste na abundância daquilo que ele tem. Então, exatamente o que nós precisamos de pensar. Se Deus nos abençoa com os bens materiais, beleza, muito bem. Nós podemos desfrutar, como o próprio Jesus disse em João 10, 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Então, esse é o desejo de Deus, nos abençoar. Mas nós precisamos, primeiramente, pensar, como ele disse também em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu quero que você pense nisso. Se Deus tem te abençoado com bens materiais, beleza, tudo bem. Agora só que nós temos que pensar em primeiro lugar na vida espiritual, na nossa vida com Deus, acertar com Deus, viver na dependência de Deus, como Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito. Então exatamente é a pessoa que se sente dependente de Deus, seja em qualquer situação, ele sempre tira um tempo para buscar a Deus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus. Porque quando fazemos a oração do Pai Nosso, o que nós dizemos? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, exatamente. E aí vem a pergunta: qual é a vontade de Deus? Então, exatamente, nós precisamos de saber qual é a vontade de Deus. Primeiro, a nossa santificação. E exatamente é isso que Jesus procurou ensinar. Que a vida nossa aqui na terra não consiste na abundância de bens que nós obtivermos, mas consiste a nossa consistência, a nossa firmeza, a nossa vitória é andarmos com Deus, andarmos na presença de Deus. E é isso que Jesus procurou ensinar, para que nós vivemos uma vida aqui abençoada, mas temos já o planejamento para um futuro melhor ainda. Como a Bíblia nos fala de várias promessas de Deus para nós. Mas principalmente, quando partirmos deste mundo, nós temos um lugar preparado por Deus. Como o próprio Jesus disse em João 14. Ele começa dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde estiver, estejais vós também. Então, exatamente,
há um lugar maravilhoso que Jesus disse, eu vou preparar lugar. E ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, exatamente, quando nós buscamos isso, nós vivemos uma vida plena, uma vida alegre, uma vida abençoada, uma vida realmente de tranquilidade. Em qualquer situação, nós vamos viver com tranquilidade. Por quê? Este é o desejo de Deus. Que quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Ele está falando disso, de termos uma vida com abundância. Principalmente pensando do outro lado. Nós vamos viver aqui, realmente, uma vida de tranquilidade e pensando no melhor que está por vir. E exatamente o que Jesus procurou ensinar aqui. Como ele disse, que a vida de qualquer pessoa, ela não consiste na abundância do que possui. Não, ela é muito mais do que isso. A vida é mais do que bens materiais. Então, por isso, eu convido a você, vamos pensar nisso, vamos meditar nisso, para que a bênção seja completa em nossas vidas. E aí ele propôs uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Então, Jesus contou essa parábola, mas são coisas que acontecem. Que ali, a fazenda daquele homem, ele plantou e estava com expectativa de boa colheita. Aí ele, fazendo os cálculos, os celeiros dele não ia ali caber a colheita. E de repente ele mesmo teve uma ideia. Vou aumentar os meus celeiros, fazer outros maiores. Porque aquilo que eu colher, eu vou ter aonde recolher. E depois que eu encher minha despensa, e aí eu posso me descansar. Eu posso dizer para minha alma, você tem um depósito para muitos anos. Então é exatamente o que Jesus está procurando nos ensinar. Mas nós vamos para um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Continue conosco. Voltamos para darmos continuidade nessa meditação que é muito importante para nós. Como diz a palavra de Deus no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores e nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu digo para você, eu convido você, vamos ter prazer de meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Porque quando acontece isso, a bênção vem logo após. Porque o salmista ali continua dizendo, e será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, você quer ter prosperidade na vida? Faça isso, medita na palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui nesse texto de Lucas 12, a partir do versículo 13. E ali, aquele fazendeiro, ele já estava com os planos prontos. Olha, vou colher bastante, vou encher o celeiro, e depois que eu guardar tudo, agora eu posso dizer para mim mesmo, alma, tens um depósito para muitos anos. Come, bebe e alegra. Então, exatamente, este é o pensamento do homem. No livro de Provérbios está escrito, o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus. Porque é Ele que está no comando de todas as situações. Então, por isso,
em tudo que formos fazer, primeiro, coloca Deus na frente. Porque se Ele permitir, você faz. Se Ele não permitir, você não faz. Então, quantas histórias de pessoas que pensavam assim, eu vou fazer, mas aconteceu algo que ele não pôde realizar, às vezes, aquele plano, aquele sonho. E aqui, com essa pessoa aqui, que ele disse, depois que o celeiro estiver cheio, ele disse, alma, come, bebe, alegra, que tens depósito para muito tempo. Então, exatamente, esse é o pensamento daquela pessoa. Esse é o pensamento, às vezes, de muitas pessoas. Eu tenho, eu faço, eu quero, eu posso. Só que a nossa vida, o nosso fôlego de vida, foi Deus que deu. E Ele tira na hora que Ele quiser. Não somos nós que determinamos o nosso tempo de vida aqui na terra. Não. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, quando Ana, ali, ela fazia um agradecimento a Deus pela vitória que ela tinha recebido. Então ela disse o seguinte, Deus é que dá a vida, Deus é que tira a vida. Deus é que faz descer a sepultura e Deus que faz subir da sepultura. Então tudo está nas mãos dele. Podemos fazer algo? Sim, se Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontece. E é exatamente isso que Jesus está procurando mostrar. Primeiro, para aquele rapaz que estava preocupado com a herança. Ele estava ali não para ouvir a palavra, ele foi ali para resolver uma questão de herança. Mas Jesus procurou ensinar de forma bem clara que nós temos que ter cuidado com a avareza, com a cobiça, com a inveja. Nós temos que ter muito cuidado, que são obras que levam a pessoa à destruição. Então aqui nós vemos que essa pessoa estava pensando naquilo que ele tinha. Agora eu tenho um grande depósito e agora eu posso ficar tranquilo. E é exatamente o que a palavra está dizendo. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então exatamente, Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então não é Deus que ia pedir. Ele ia permitir que acontecesse algo. Aquela vida seria ceifada. E como ele disse aqui, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então exatamente é o que nós temos que pensar. Porque a pessoa que está com Deus, quando ele parte dessa vida para outra, no Salmo 116, o versículo 15, diz o seguinte, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus se alegra quando parte alguém que vai estar com Ele na eternidade. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então a pessoa viveu uma vida de santidade aqui. Não tem que esperar morrer para virar santo. Não. É santo enquanto está aqui. A palavra santo significa separado. A pessoa se separou para Deus. Não importa se ele tem bens materiais. Não. Abraão era rico. Jacó era rico. Isaac era rico. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem rico. Não tem problema. Só que Deus na vida dele estava em primeiro lugar. Então quando a pessoa que é salva, que vive para Deus aqui, ele morre, é uma alegria no céu. Há alegria no céu. E a Bíblia fala de um mendigo quando ele morreu, os anjos vieram buscar ele. Porque é precioso aos olhos do Senhor a morte daquele que serve a Deus. Porque a vida dele está nas mãos do Senhor. Não importa se ele tem abundância de bens aqui ou se é um pobre materialmente. Não importa. Mas se ele é um servo de Deus, o céu se alegra quando a pessoa parte dessa vida para outra vida. Agora, pelo contrário, quando se trata do ímpio, daquele que não serve a Deus, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 23, o Senhor primeiro faz uma pergunta, desejaria eu a morte do ímpio?
Deus faz uma pergunta. Será que ele tem desejo na morte do ímpio? Aí diz, não, Deus falando. Desejo antes que se converta dos seus maus caminhos. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Por quê? Ele vai para um lugar de sofrimento. E esse não é o desejo de Deus para ninguém. Ele nos criou para que nós vivêssemos aqui uma vida para Ele e quando partirmos daqui, ter já um lugar preparado para estarmos ali descansando com o Senhor. Então nós vemos os dois lados. A morte daquele que serve a Deus e a morte daquele que não serve. Então, para o que serve a Deus, a Bíblia diz, preciosa é à vista do Senhor a morte do seu santo. O céu se alegra. Os anjos se alegram, Deus se alegra. Porque aquela pessoa vai ali, alma e espírito, está na presença de Deus. Mas quando se trata daquele que não serve a Deus, o Senhor primeiro faz uma pergunta. Eu tenho desejo na morte do ímpio? Aí ele diz, não. Antes, o desejo de Deus é que a pessoa se converta dos maus caminhos. Então, exatamente, é o que diz a palavra de Deus. Por isso que aqui no Evangelho de Lucas, quando a pessoa estava ali pensando, queria viver uma vida tranquila, uma vida folgada, uma vida abençoada, mas Deus disse, louco, esta noite vão pedir a tua alma. Deus não disse que eu vou buscar você. Não, vão pedir. Simplesmente Deus ia permitir a morte daquela pessoa. E aí diz, e o que tens preparado, para quem será? Há uma pergunta. O que você preparou, o que você juntou no celeiro, o que você guardou, vai ser para quem? Quem vai desfrutar desses bens? Então, exatamente, e como ele diz, assim é aquele que se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, exatamente, nós precisamos de pensar nisso, de meditar nesta palavra. E, em primeiro lugar, nós temos que buscar a presença de Deus. Por isso que Jesus disse, portanto vos digo, não estejais ansioso pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, o que vestireis. Mais é a vida do que sustento, e o corpo mais do que o vestido. Então, exatamente, a ansiedade é algo que tem atingido muitas pessoas. As pessoas ficam ansiosas. O que vai comer, o que vai beber, como é que vai ser as coisas. Mas, o que o Senhor quer nos ensinar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então esse é o desejo de Deus para todos nós, que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. E como Jesus aqui advertiu, que assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Então é exatamente o que nós precisamos, das riquezas de Deus em nossas vidas. Como a Bíblia fala, lá em João 7, 37, 38, a Bíblia diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou, quem tem sede, venha a mim e beba. Que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, exatamente o que eu preciso, você precisa, é da presença de Deus. Se você tem bens materiais, beleza, bênção para você. Mas não esqueça disso, que nós precisamos de estar buscando a Deus. Porque a vida aqui, ela passa. Mas do outro lado, é eterno. E quando nós buscamos a Deus aqui, quando partimos daqui, há alegria no céu. E como disse o salmista, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então a pessoa que serve a Deus aqui é algo de alegria ali diante de Deus. Enquanto ele está na terra e o dia que parte daqui, é algo maravilhoso que acontece. Alegria no céu. Enquanto que aquele que não serve a Deus, primeiro Deus faz uma pergunta. Eu desejo a morte do ímpio? Não. O que Deus deseja? Que o ímpio se converta e passe a buscar a Deus em espírito e em verdade.
Então, por isso eu convido você, vamos pensar nisso, vamos meditar nisso, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Enquanto estamos aqui, se temos bens materiais, se o Senhor tem nos abençoado, sim, é bom, é maravilhoso, mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar a presença de Deus, pensar naquilo que temos, que fizermos, aquilo que desejamos, mas que o Senhor esteja em primeiro lugar. Por isso não devemos andar ansiosos, como Jesus disse o seguinte, não esteja ansioso pela vossa vida, e dizendo o que comeremos, o que vestiremos, mais é a vida do que sustento, e o corpo mais do que o vestido. E Jesus dá um exemplo, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, e nem celeiro. Deus os alimenta, e quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, por muito ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Então, por muito ansioso que a pessoa esteja, ele não pode mudar nada. Não. A ansiedade, ela só traz problema. Problema de saúde, preocupação, e não leva a lugar nenhum. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor em primeiro lugar, não importa qual a situação, o importante é que Deus tem uma saída para mim e para você. Ele tem um caminho para nós trilharmos. E se nós trilhar por esse caminho, eu te garanto que nós vamos viver uma vida abençoada, tanto aqui, e quando partirmos daqui, vamos para um lugar de descanso, um lugar maravilhoso, que Jesus mesmo disse, eu vou preparar lugar. Então há um lugar preparado para aqueles que servem a Deus. Há alegria no céu quando alguém salvo parte daqui. E como disse o Salmo, precioso é a vista do Senhor a morte do seu santo. Enquanto para o ímpio, o desejo de Deus é que ele se converta. Então eu quero que você pense nisso. Medita nesse texto, Lucas 12, a partir do 13. O que aconteceu? Então estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, seu lar e sua família, desde agora e para sempre. Amém.